Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15. E hoje eu quero falar sobre um tema importante que diz respeito à prioridade de Deus para a nossa vida. Nós hoje vivemos uma sociedade extremamente rápida. Eu que não sou tão velho assim, quando lembro do meu início acadêmico na universidade, nas escolas, quando os trabalhos eram feitos datilografados, e é impressionante porque há um tempo atrás eu estava diante de uma máquina de datilografia com os meus filhos, e aí eu perguntei: vocês sabem o que é isso? Eles disseram: sabemos, só achamos estranho porque não estamos encontrando o monitor. Nós vivemos hoje uma sociedade extremamente rápida. Quando nós queremos uma informação, nós consultamos o Dr. Google e temos ali o Wikipédia e tantas informações que vêm a nós, porque de fato somos uma sociedade que não pode perder tempo. Mas, meus amados, é impressionante como isso também influencia a nossa vida com Deus. Como nós queremos que o Senhor, Ele venha agir na nossa vida pelo nosso tempo, por aquilo que nós achamos razoável. E por vezes, nós transformamos o Senhor num despachante no céu, onde através ou de uma atitude litúrgica, ou através da própria oração, ou colocando em exercício a nossa fé, nós obtemos dele o nosso pedido rapidamente. É importante nós pensarmos que nós não podemos confundir o desejo de ter a resposta rápida com perseverança. São duas coisas distintas. A perseverança na oração, ela é importante na vida do crente. O que eu estou falando é quando nós oramos ao nosso Deus e queremos uma resposta imediata. E pensando um pouco sobre esses desafios, é que eu quero caminhar junto com os irmãos, com essa nossa irmã Cirofenícia, essa mulher grega de origem cirofenícia, que teve um encontro com o Senhor Jesus, e naquele momento, num momento tão rápido, nós encontramos tantas lições preciosas para a nossa vida, no que diz respeito ao tempo de Deus e a maneira como o Senhor age, e principalmente, o que é mais importante para Deus, e muitas vezes não é aquilo que nós priorizamos. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas lições que nós temos neste encontro tão rápido com o Senhor Jesus. Mas, ó Pai, traz para nós lições que precisam não apenas ser compreendidas e conhecidas, mas principalmente, meu Pai, vividas na nossa vida. Para que, a exemplo desta irmã e a exemplo da atitude de Cristo, do Senhor da nossa vida, tenhamos a verdadeira motivação para a nossa vida de oração e tudo aquilo que pedimos ao Senhor. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para compreendermos esta narrativa e para que vivamos a Tua palavra. Ó Senhor,
tendo uma contracultura diante deste mundo que é tão distante do Senhor. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante olharmos para esse texto de Mateus e nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla e talvez percebendo a intenção do evangelista quando ele coloca aqui, neste lugar do seu evangelho, a narrativa da mulher cananeia ou da mulher cirofenícia. É importante nós pensarmos que essa narrativa, esse momento, ele está encrustado como uma joia num grande contexto que o livro de Mateus nos traz desde o capítulo 14. A partir do capítulo 14, e que se estende até o capítulo 16, obviamente, passando esse episódio da mulher cananeia, nós vamos descobrir que há alguns temas que são peculiares, há alguns temas que surgem da pena do evangelista. O primeiro tema que nós encontramos aqui é o tema do alimento, da comida. E isso nós podemos perceber no capítulo 14, de 13 a 21, e também depois no capítulo 15, verso 32 a 39. O que acontece aí? A multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, há uma multiplicação dos pães e dos peixes antes desse episódio, e há uma multiplicação dos pães e dos peixes após esse episódio. Portanto, o evangelista quer ressaltar que esse tema do alimento está aqui no seu argumento. O segundo tema que nós encontramos antes e depois, logo depois dessa narrativa, é da incredulidade. E é interessante porque nós vamos ver aqui a hostilidade dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Isso podemos ver no capítulo 15, de 1 a 20, 16, de 1 a 12. Quando estes homens que eram religiosos, estes homens que diziam crer em Deus, estes homens que diziam obedecer às Escrituras, afrontam ao Senhor, e a afronta está exatamente no sentido de colocar em xeque o senhorio de Cristo. Tanto que no capítulo 16 eles pedem de Cristo um sinal do céu. Eles fazem um sinal do céu. Se tu és de fato o Messias, queremos ver um milagre aqui, um grande milagre. E nós então percebemos o discurso do Senhor Jesus falando que deveríamos estar distante desse fermento que estraga a massa, que leveda a massa. Portanto, o tema da incredulidade, além do tema do alimento, também está inserido. E o terceiro é da desconfiança. Mateus faz questão de mostrar que há também a possibilidade de alguém que está com Cristo, no início crer no Senhor, mas depois desconfiar do Senhor, e aí trazer grandes consequências. E a personagem principal para a desconfiança é Pedro. Quando nós olhamos para o capítulo 14, de 22 a 33, é o momento em que Cristo está andando sobre as águas. Pedro então diz: se és de fato o Senhor, faz com que eu ande também. Então venha. Ele vai, começa a andar, mas num dado momento, ele começa a desconfiar daquela situação, desconfiar do Senhor, e ele afunda. E logo em seguida a essa narrativa da mulher cirofenícia, nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre o seu ministério e a sua morte. E aí Pedro então, ele num primeiro momento, quando o Senhor Jesus pergunta o que as pessoas dizem acerca de mim, e depois de várias respostas, Pedro diz: tu és o Senhor, tu és o ungido de Deus, tu és aquele enviado a nós. E aí então ele traz uma palavra de confiança. Mas logo em seguida, quando Cristo fala da sua morte, ele traz uma palavra de desconfiança, dizendo: não, jamais isso irá acontecer contigo. E Jesus então traz uma palavra dura para aquele homem, dizendo: para trás de mim, inimigo, ou Satanás, porque não cogitas das coisas dos céus. Portanto, esses temas, eles estão aqui. E, na verdade, o que Mateus está fazendo é ressaltando, em meio a estes alimentos que são distribuídos, a esta incredulidade por parte dos fariseus, saduceus e escribas, por parte da desconfiança de Pedro, que inicia uma confiança tímida,
ou ainda forte, mas depois ele demonstra total desconfiança, é que nós encontramos a narrativa da mulher cirofenícia. Alimento, incredulidade e desconfiança. E esse texto da mulher cirofenícia vai exatamente tratar destes temas, assim como também do milagre. E é impressionante, irmãos, porque Mateus, como um habilidoso escritor, ele quer nos mostrar exatamente isto. Num ambiente onde as pessoas elas buscavam apenas o alimento físico, num ambiente onde as pessoas demonstravam incredulidade e desrespeito para com Cristo, num ambiente onde os próximos de Cristo, que esboçavam confiança inicial, mas depois caem na desconfiança total acerca do Senhor Jesus, nós encontramos essa mulher. E a palavra do Senhor fala que essa mulher, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. O cenário é muito simples. Jesus está andando com seus discípulos e seus seguidores. Aquela mulher se infiltra no meio da multidão, fica logo atrás dos discípulos, porque a impressão que nós temos, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, é que por onde Cristo andava, os discípulos, eles também serviam como que guarda-costas. Eles estavam ali ao redor do Senhor para evitar que pessoas se aproximassem. E a Bíblia nos diz então que essa mulher, ela começa a gritar para Jesus. E o grito dessa mulher é tão intenso que incomoda os discípulos. Os discípulos falam: Jesus, expulsa essa mulher daqui, porque os seus gritos estão insuportáveis. Ela está gritando aqui atrás do Senhor. E quem era aquela mulher? Aquela mulher era uma cirofenícia, uma grega, uma mulher que não partilhava das bênçãos de Israel, numa visão veterotestamentária, ou seja, numa visão do Velho Testamento. Era uma mulher gentia, uma mulher que vinha de um ambiente onde havia mistura, idolatria, uma mulher que do ponto de vista nacional, ela não deveria ter nenhuma atenção dada a ela. Uma mulher que surge dos gentios e está ali agora clamando ao Senhor. E é interessante porque essa mulher, quando ela vai a Cristo, sendo ela uma estrangeira, ela é duramente colocada à prova pelo Senhor Jesus. E isso deve estar no nosso coração. Aquela mulher, ela é provada. Ela é provada na sua confiança, ela é provada na sua fé, ela é provada naquilo que deveria ser prioridade para a sua vida. Por isso que essa mulher, ela de imediato já demonstra uma atitude que deve também ser ressaltada aqui. Em primeiro lugar, essa mulher não estava pensando em si, mas pensando na sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. E ela sabia disto, ela tinha discernimento disto. Ela sabia que sua filha padecia de uma enfermidade espiritual grave. Não sabemos exatamente qual a reação, qual o comportamento da filha, mas nós podemos imaginar que a situação da filha levou essa mulher a uma atitude extrema, de gritar a plenos pulmões para que Cristo viesse libertá-la. Por isso aquela mulher não pensava em si mesma, mas ela estava pensando na sua filhinha, que era escrava do mal, escrava do inimigo. Por isso ela persistiu na sua confiança em Cristo. Ela sabia exatamente o que desejava. Ela desejava a libertação da sua filha. Ela não queria comida, ela não queria dinheiro, ela não queria bens. O que ela queria era ver a sua filha liberta do mal, liberta daquele espírito maligno que assolava aquela vida. Por isso, quando nós olhamos para a prova que essa mulher passa, a maneira como o Senhor Jesus trata essa mulher, nós podemos perceber que quanto mais ela era provada, mais intensificado era o senhorio de Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender com essa mulher. Precisamos aprender que o Senhor Deus, Ele não está à nossa disposição. O Senhor Deus, Ele não está a serviço dos nossos desejos.
O que o Senhor Deus tem planejado para o seu povo, que somos nós, é a glória do seu santo nome. É a exaltação de seu Filho, o Cristo. É nós, com a nossa vida, intensificarmos o senhorio de Cristo, não importando as lutas e as barreiras que surgem na minha vida. O que eu devo fazer, mesmo quando clamo ao Senhor por algo, eu preciso, neste momento, glorificar a Deus, exaltando a Cristo, adorando a Cristo, centralizando a Cristo na minha vida e em tudo aquilo que está ao meu redor. É por isso que o Senhor Jesus, de fato, coloca aquela mulher à prova. Não há nenhuma dúvida quanto a isto. As Escrituras nos dizem que quando ela começa a clamar, nos versos 23 e 24, a palavra nos diz que o Senhor Jesus tem uma reação que nos chama a atenção. A palavra de Deus diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Enquanto aquela mulher gritava, o Senhor Jesus, ele não respondia àquela mulher. Ele não se virava para ela para perguntar: o que te aflige, o que você deseja? Ele simplesmente caminhava, ele estava no seu caminho. E a palavra nos diz que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando, vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante porque há um contraste aqui. Os discípulos diziam: olha, dá um jeito nessa mulher porque ela grita. E Jesus falou: olha, calma. A questão não é essa. A questão não é se ela está gritando ou não. A questão não é se ela nos segue e clama por mim. A questão é que eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado ao povo que era considerado o povo do Senhor. E nesse momento Cristo não interage com aquela mulher. Aquela mulher, ela continua clamando ao Senhor. Depois, como se não bastasse o silêncio do Senhor Jesus, e a palavra que ele tem dizendo que a prioridade naquele momento era para os da casa de Israel, o Senhor Jesus chama aquela mulher de cão. É isso que ele faz. A palavra do Senhor nos diz no verso 26, então ele, interagindo agora com aquela mulher, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra no diminutivo cachorrinho parece que dá uma amenizada, mas a palavra utilizada por Cristo eram cães de pequeno porte que estavam ali pela casa. Ou seja, não eram sequer valorizados, porque os cães valorizados eram os cães de maior porte, que eram grandes e robustos. Mas isso é uma raça de cães pequenos, de cadelas pequenas, que não merecem nenhuma atenção. E meus irmãos, é exatamente isso que Jesus fala. Não temos como esconder a atitude de Jesus para com aquela mulher. Ele disse: olha, por que você insiste nisso? Porque o dono da casa não vai deixar de alimentar os seus filhos, alimentar a sua família para alimentar os cachorros, os cães, os animais. É isso que Jesus fala àquela mulher. E sabe, irmãos, às vezes eu tenho a impressão de que o Senhor Jesus, quando nos coloca à prova, ele faz algo semelhante. Por que eu tenho que te ouvir? Por que tenho que ouvir a tua oração? Por quê? Porque quando você clama, eu tenho que parar tudo e olhar para você e ouvi-lo. Aquela mulher certamente foi provada pelo Senhor, mas o que nos chama a atenção é a atitude daquela mulher, porque quanto mais provada, mais ela engrandecia a Cristo. Porque esse é o meu e o seu objetivo. Nosso objetivo em estarmos na igreja do Senhor Jesus não é para termos as bênçãos, as benesses que nós julgamos ser para a nossa vida. Nós estamos na igreja para glorificar a Cristo. Em tudo. Na minha oração, no meu pedido, no culto que eu presto, em tudo, estamos aqui
para glorificar a Cristo, e aquela mulher entendeu isto. A palavra do Senhor nos mostra a atitude de fé daquela irmã. Em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus, ele simplesmente aparece na rua, andando com os seus discípulos, no verso 22 diz: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, ela gritava, e ela não gritava dizendo: Cristo, atende o meu pedido, vai Senhor, ouve o meu clamor, atende a minha oração, estou colocando aqui a minha fé em jogo. Não, ela dizia: Senhor, filho de Davi. E quando aquela mulher que era estrangeira, ela dizia Senhor, ela estava reconhecendo a divindade de Cristo, porque esta expressão era a expressão utilizada pelos judeus, quando se referiam ao Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, quando aquela mulher clama, antes de fazer o pedido, ela reconhece a divindade de Cristo, e depois ela diz, filho de Davi. Essa expressão diz, tu és o rei sobre todos, tu és o rei prometido, tu és o rei do universo. Aquela mulher não se aproxima reivindicando as bênçãos, reivindicando as promessas, reivindicando aquilo que o Senhor prometera, como se o Senhor sofresse de algum tipo de amnésia e nós tivéssemos que lembrá-lo constantemente das suas promessas. Não, ela não faz isso. Ela reconhece quem é Cristo. Ela reconhece quem é o Senhor. E meus irmãos, nós precisamos entender isto. Quando nós nos aproximamos, nós precisamos ter esta reverência diante do nosso Deus, diante de Cristo a quem servimos. Nós temos, por vezes, a tentação de tratar o Cristo e o próprio Deus como um companheiro mais rico que pode nos ajudar. Nós precisamos encher o nosso coração do que de fato significa a presença de Deus na nossa vida. Por isso, quantas vezes nós somos tão irreverentes na oração? Somos irreverentes contra o Senhor. Somos irreverentes porque não aceitamos a situação que estamos vivendo. Nós somos irreverentes e achamos que Deus tem que parar todo o universo e olhar para mim, como se eu fosse a pessoa mais importante neste relacionamento. Aquela mulher não se aproximou do Senhor Jesus de forma equivocada, desajeitada, relaxada, egoísta. Não, ela disse, tu és o Deus, tu és o Rei. E aí então, quando ela reconhece o senhorio de Cristo e o reinado de Cristo, aí sim ela diz, tem compaixão de mim. E aí nesse sentido, ela reconhece que Cristo é aquele único que pode exercitar a compaixão sobre os seus filhos. Só tu és o caminho da compaixão, da graça e da misericórdia. Veja que ela não diz em momento algum, eu estou exercitando a minha fé, ou então, ó Senhor, cumpre a vontade, porque tu viestes para curar e libertar as pessoas. Ela não reivindica nada. Ela simplesmente reconhece que Cristo é Deus, Cristo é o Rei, Cristo é o misericordioso, e somente Ele pode sancionar o senhorio, o reinado e a misericórdia sobre a vida de sua filha. Ela diz, minha filha está horrivelmente endemoninhada, por isso, ó Cristo, eu clamo a Ti, porque Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és aquele que se compadece das pessoas. Meus irmãos, nós precisamos entender isto na nossa vida. Nós precisamos entender o nosso lugar e o lugar de Deus. Precisamos entender o lugar de Cristo e o meu lugar. Nós não estamos falando com um colega, não estamos falando com um amigo, não estamos falando com um irmão, não estamos falando com um anjo.
Não estamos falando com um arcanjo lá do céu, cuja autoridade nós sabemos. Não, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Sempre que nós, pela oração, entramos na presença do Senhor, nós precisamos reconhecer quem somos: desesperados, pecadores, necessitados, e reconhecer quem Deus é. Precisamos saber que Deus não tem obrigação nenhuma obrigação. Tudo que Ele faz é por graça, porque Ele é o misericordioso. Tudo que Ele faz como um rei que está acima de todas as coisas. Tudo que Ele faz é como o Senhor de todo o universo. Hoje na nossa liturgia nós utilizamos como parâmetro Isaías capítulo 6. E nós vimos que Isaías, ele entra no templo e contempla o Senhor no alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor, oh glória, e começa a dançar, não é isso? Começa a gritar, a rir, estou na presença do Senhor. Quando ele encontra o Senhor no alto e sublime trono, ele cai com seu rosto em terra, desesperado, porque os seus olhos viram o Senhor. Sabe quem era que estava sentado ali no alto e sublime trono? Não era Deus Pai, era Cristo, como nos revela João no seu Evangelho. Ele viu a Cristo e se prostrou. Aquela mulher viu a Cristo e reconheceu a sua grandiosidade. E é claro que Cristo é um amigo, sem dúvida nenhuma, mas o problema é que nós confundimos essa expressão de que Cristo é amigo, então Ele é um par, Ele é um semelhante. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Cristo é o Rei da glória. Cristo é o misericordioso, o único que pode transformar a nossa vida, o nosso rumo. Quando ela clamava ao Senhor, e o sentido ali é gritar, o Senhor Jesus ficou em silêncio e depois deve ter balbuciado as palavras com os discípulos. A palavra do Senhor diz que ela tem uma segunda atitude e ela é mais radical na adoração, porque ela poderia dizer: Jesus, não está me ouvindo? Está surdo? Eu estou gritando aqui, cadê você? Não está me ouvindo? Fica cochichando aí com os discípulos, estou falando. Quantas vezes fazemos isto na nossa relação com Deus? Não está me ouvindo, Senhor? O que há? Será que eu sou o pior de todos os homens, a pior de todas as mulheres? Tu não estás me ouvindo? Mas a palavra do Senhor mostra que aquela mulher radicalizou na sua atitude com Cristo no verso 25. É uma expressão tão linda, diz: ela, porém, veio e o adorou. Porque independente da atitude de Cristo, quem estava ali era o Cristo. Era o Senhor de todas as coisas. A palavra adorou aqui traz o sentido literal de se prostrar, de cair. Ela fez exatamente o que Isaías fez no capítulo 6. Ela se deitou no chão, ela colocou os seus lábios no pó e na terra. Porque essa é a atitude de todo homem diante de Cristo. Independente do que Ele faz, em atender ou não as nossas petições. Essa é a obrigação que nós temos. Nós precisamos resgatar nas igrejas a teologia do senhorio de Cristo. Nós precisamos resgatar na igreja a doutrina da magnitude e da divindade do Senhor. E aquela mulher compreendeu isto. Ela poderia muito bem naquele instante dizer: eu vou embora. Não existe nem educação, ele nem me ouve.
Mas a palavra nos diz, e eu posso imaginar aquela mulher passando pelos discípulos ou dando a volta, eu não sei exatamente o que ela fez, e ela então se coloca diante do Senhor, e quando ela olha para os olhos do Senhor, o Deus encarnado, o Rei sobre todos, o misericordioso, ela se prostra, ela se coloca no chão, ela se coloca exatamente no lugar onde ela deve estar quando está diante do Senhor. Ela coloca os seus lábios no pó e na cinza, porque não há nada nela que possa sobrepujar a santidade, o poder, a divindade e a magnitude do Cristo Todo-Poderoso. A isto nós chamamos pelas Escrituras temor. E quando nós olhamos para a atitude daquela mulher, nós vamos descobrir como nós, às vezes, somos irreverentes contra o Senhor. Como nós quebramos o primeiro mandamento, colocando outros valores acima do Senhor. Como nós quebramos o segundo mandamento, quando nós construímos ídolos diante do Senhor. Como nós quebramos o terceiro mandamento, dizendo o nome do Senhor em vão. Quando alguém conta uma piada, aí o crente responde, ó Jesus, ou Jesus na causa, ou Jeová, ou isso, mencionando o nome santo do Senhor. Sabe por que faz isso? Porque não teme e não respeita. Eu duvido que se alguém na sua escola, no seu trabalho, mencionasse o nome da sua mãe, da sua esposa ou de um de seus filhos constantemente, nas situações mais diversas e mais inusitadas, você chegaria um momento e diria, ei, alto lá, o que é isso? Respeite, rapaz, é a minha esposa, são os meus filhos, é o meu pai, é a minha mãe. Tenha mais respeito pelo nome deles. Mas com o Senhor não pensamos assim. O nome do Senhor se torna clichê para as nossas mais diversas expressões, e muitas delas até jocosas, brincalhonas. Porque perdemos o significado do temor do Senhor, o respeito ao Senhor. Aquela mulher, quando provada, ela simplesmente adorou a Cristo, porque é isto que todos devem fazer, esse é o dever de todo crente, é adorar ao Senhor, independente das circunstâncias em que está vivendo, independente do que está ocorrendo. É a nossa obrigação, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua presença sempre. E nós precisamos entender isto no nosso coração, algo que aquela mulher nos ensina, colocando o seu rosto em terra. E aí então, quando ela coloca o seu rosto em terra, eu imagino que ela mal consegue pronunciar as palavras, porque os seus lábios estão na terra, estão no pó. Esta atitude, ou com esta atitude, ela está dizendo, Senhor, eu estou no meu devido lugar, diante do Senhor. E eu imagino a dificuldade daquela mulher em pronunciar, Senhor, socorre-me, tendo que pronunciar essas palavras misturadas ao pó, à cinza, à areia, ao chão. Talvez humanamente falando, as pessoas não conseguiram ouvir o que ela dizia. Cristo ouviu porque era Deus e Ele estava aqui conosco, Emanuel, o Deus conosco. Mas aquela mulher, tirando o pó, tirando a areia, dizendo, Senhor, socorre-me. Tem misericórdia da minha filha, que é escrava do mal. Tem misericórdia da minha filha, que tem sofrido pelas investidas do inimigo.
Aí então o Senhor Jesus não tinha como, porque estava na frente, impedindo a caminhada, a multidão ali pressionando, aquela mulher prostrada, com seus braços à frente da cabeça, com o seu rosto em terra, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Ele era Deus ali naquele instante, balbuciando com seus lábios cheios de pó: Senhor, socorre-me. O Senhor Jesus então diz: eu não posso tirar a comida dos filhos para dar aos cães. Você não sabe disso? Você não sabe que o Pai não pode tirar o alimento que está sobre a mesa para alimentar os animais? E nós precisamos entender que para o judeu, cão era um animal imundo. Cão era a expressão que os judeus utilizavam para os gentios. Aquele que nasceu fora da promessa do Senhor. O Senhor Jesus está utilizando aqui uma expressão idiomática, porque os judeus diziam: todo gentio é um cachorro. O que Jesus está dizendo é: você é uma estrangeira, você é um cão no nosso meio. Eu estou aqui para alimentar a casa de Israel. Eu estou aqui com um propósito de primeiramente falar a estes. Como é que você deseja que agora eu venha retirar da mesa e colocar sobre os gentios, sobre os cães? Meu irmão, pense comigo, o que você faria diante disto? Você vai a alguém, começa a clamar, ele não te ouve. Você vai, se prostra diante dele, balbucia pedindo por socorro e ele te chama de cão. Mas que absurdo isso que Jesus fez. Absurdo que nada, irmãos. Quem era aquela mulher? Quem somos nós? Quem é você diante de Cristo? Cachorro é elogio. Porque somos pecadores. Constantemente nós afrontamos a santidade do Senhor. Constantemente afrontamos a Ele. E se nós hoje não somos mais verdadeiramente cães, se hoje nós somos filhos, se hoje estamos à mesa, se hoje comemos da refeição, se hoje usufruímos da presença de Cristo, se hoje eu não posso mais ser chamado desta maneira, mas devo ser chamado como filho de Deus, como participante da família dele, é porque Deus teve misericórdia, é porque Cristo veio e morreu em nosso lugar. Porque tudo que temos de bom e benéfico diante do Senhor vem de Deus, através de Cristo. O Senhor Jesus estava provando sinceramente aquela mulher. E aquela mulher, quando ouviu a frase do Senhor Jesus e ela entendeu, Jesus disse: como é que eu vou tirar da mesa para dar para gentios? Como é que eu vou tirar da mesa para dar para os pequenos cães? Ela, contudo, replicou. Essa palavra replicar traz também o sentido da adoração. Ela replica porque ela reconhece que o Senhor nunca está errado. Ela replicou porque ela reconhece que Cristo nunca erra, nunca está equivocado no que Ele diz. Tudo o que Ele diz é verdadeiro. A expressão, o verbo replicar aqui significa literalmente reconhecer que o Senhor está certo. E comprovar isso com as suas palavras. Foi o que ela disse: sim, Senhor, é verdade. E ela não disse isso com ironia. Ela não disse isso porque tinha pena de si mesma.
Ela não disse isso porque ela queria resolver a situação dela. Então vamos lá, já que ele pensa isso, então vou concordar com ele para que ao final eu tenha, entre aspas, a minha bênção. Não, ela simplesmente disse: é verdade, Senhor. É verdade. Tu estás com a verdade. Por isso, Senhor, olha para mim com misericórdia. Ele disse: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu não quero ser o centro do universo. Eu não quero que o Senhor perca tempo comigo. O Senhor tem coisas mais importantes para fazer. Eu só quero um pouquinho dessa glória na minha vida para livrar a minha filha do mal. Senhor, as tuas migalhas são bênção na minha vida. As tuas migalhas são glória para a minha vida. Estou mais que satisfeita com isso, Senhor. Aquela mulher, ela demonstrou que de fato a sua intenção era adorar a Cristo e ter dele a misericórdia e a graça. E aí a palavra do Senhor mostra que aquela mulher, ela foi aprovada em sua fé. E é interessante porque a maior bênção daquela mulher não foi o livramento da filha. A maior bênção daquela mulher foi ouvir do próprio Cristo. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, como tu és fiel. Ó mulher, como a tua atitude constrange a todos estes. E os irmãos se lembram que esse texto da narrativa da mulher cirofenícia, ele vem depois e antecede a atitude irreverente e incrédula dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que não respeitavam a Cristo, que queriam apenas mentalizar e compreender pela mente se de fato ele era ou não o Messias. Eles não conseguiam compreender que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Essa narrativa está incrustada no momento em que Pedro, por 2 vezes, andando sobre as águas e falando em secreto com Jesus sobre a sua morte, de início reconhece de fato quem é Cristo, mas depois desconfia disto, desconfia do Senhor. Essa narrativa está incrustada em 2 momentos, um que antecede e outro que vem depois, de pessoas que olhavam para Cristo apenas para comer. Eles queriam apenas comer pão e peixe. Queriam ter as suas satisfações ali satisfeitas, porque eles precisavam apenas do pão e do peixe. Aquela mulher, ela mostrou que possuía uma grande fé. E nós precisamos entender que essa palavra, ela vai nos ensinar algo importante. Não foi o tamanho da fé que aquela mulher tinha, que trouxe a liberdade para sua filha. Na verdade, essa fé era crendo que Cristo é o Senhor. E que não importa, Senhor, eu não sairei daqui, eu não deixarei de te adorar, eu não deixarei de reconhecer que Tu és o Deus sobre nós, o Rei sobre nós, o misericordioso sobre nós. Se eu tiver que passar aqui 3 noites aos Teus pés, eu estarei, Senhor, e eu estarei aos Teus pés, reconhecendo a Tua grandiosidade e clamando pela Tua misericórdia para que a minha filhinha seja livre do mal. Sabe, irmãos, eu fico pensando, o que Cristo tem falado acerca da minha vida? Será que Cristo, ao olhar para mim, tem dito: Alfredo, ó Alfredo, grande é a tua fé.
Tu és um servo fiel. Será que Cristo tem olhado para você, meu amado irmão, e tem dito: ó, meu filho, minha filha, grande é a tua fé. E por que grande é a fé? Precisamos entender isto. Não é porque ela era uma super crente. Não é porque ela tinha um poder acima dos demais. Não. É porque ela perseverou em adorar a Cristo diante das adversidades. Ela insistiu em reconhecer o senhorio e a divindade de Cristo diante das provas. Aquela mulher era uma mulher crente, que vivia pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ser alguém de grande fé não é ser um super espiritual, no sentido de que as pessoas vão olhar para mim e eu mesmo tenho gerado no meu coração, pela minha própria força, uma fé tão grande que constrange a mão do Senhor. Não. Ser alguém de grande fé traz duas implicações. Primeiro, reconhecer quem Deus é e quem somos, e o que devemos fazer e como devemos agir diante do Senhor. Em segundo lugar, fé traz a ideia objetiva da fidelidade ao Senhor. O que Cristo está dizendo é: de fato você crê em mim, de fato você crê sobre quem eu sou, e de fato você tem desenvolvido em crer em mim fidelidade, você tem sido fiel. E aquela mulher continuava prostrada diante dele. O que será que Cristo está falando acerca da minha vida? O que Cristo está falando a meu respeito ao longo desta semana que passou? O que Cristo está falando sobre sua vida, meu irmão? É por isso que nós precisamos correr para a graça e a misericórdia do Senhor. Aquela mulher, ela não era melhor do que nós. Aquela mulher, ela só teve a atitude correta diante de Cristo. Ela foi alcançada pela graça de Cristo e obteve a liberdade da sua filha do mal. O Senhor nem foi lá, porque é Deus. Como era Deus encarnado entre nós. O Senhor Deus deu um comando, a filha ficou livre. E diz as Escrituras que ela ficou livre até o fim da vida. Aquela mulher e aquela filha podiam agora adorar ao Senhor pela liberdade e a manifestação da graça do Senhor. O que eu posso obter, é perceber aqui como resultado, é que aquelas duas mulheres, elas viveram o resto da vida como pessoas alcançadas pela graça do Senhor. Cristo não fez uma barganha, Cristo não fez uma troca. Já que a sua fé é tão grande, eu vou trocar por um milagre na sua vida. Não foi isso que Cristo fez. Cristo disse: de fato és uma mulher fiel, uma mulher cheia de fé, porque eu estou vendo a maneira como você me trata. Sua filha está liberta, e vocês poderão agora me adorar para todo sempre. Porque esse é o objetivo. O inimigo que tem assolado a vida de sua filha será retirado, para que ela também usufrua desta fé, que não é dela, nem nossa, mas vem do Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não de atitudes humanas, não de obras, não de coreografias, para que ninguém se glorie. E o que mais nos chama a atenção, amados, é o contraste entre Cristo e aquela mulher. Porque aquela mulher, de fato, ela adorou ao Senhor. E sua filha foi liberta do mal. Sua filha foi liberta do mal não porque naquele momento Cristo mudou de ideia, mas porque o Senhor já havia determinado isto.
como havia determinado a oportunidade para que aquela mulher testemunhasse da sua fé. Uma mulher grega, cirofenícia, um cachorro para os judeus. Mas para o Senhor, naquele momento, ela testemunha do fato de que é uma filha, não importando a sua nacionalidade. Agora, irmãos, para que ela fosse alcançada por esta graça de Cristo, foi necessário que Cristo fizesse o que aquela mulher não fez. Aquela mulher passou alguns minutos diante do Senhor. Ela, na presença do Senhor, foi provada. E ela, pela própria força do Senhor, ela demonstrou a sua fé. Mas isso só foi possível por causa do motivo da vinda de Cristo. Cristo veio a essa terra e de fato Cristo foi rejeitado e tratado como um cão. Ele apanhou como um cão. Ele foi maltratado como um cão. E ninguém se levantou naquele momento em seu favor. Quando o Senhor Jesus começou a sofrer por causa da cruz do Calvário, por causa do objetivo pelo qual ele havia vindo, como ele mesmo expressa aqui, começando pela casa de Israel, ninguém foi em sua direção para livrá-lo do seu grande sofrimento, ninguém se levantou para livrá-lo da cruz. A prova que aquela mulher passou diante do Cristo bendito e amado durante alguns minutos não se comparam ao sofrimento que Cristo passou por aquela mulher e por todos nós. Se aquela mulher, ao final, obteve o seu pedido de libertação de sua filha das garras do mal, o Senhor Jesus foi até a morte de cruz por você e por mim. Por isso, irmãos, nós precisamos, por vezes, resgatar a visão que devemos ter de Cristo Jesus, o Senhor sobre todos. E eu posso afirmar para os irmãos que o sofrimento de Cristo não foi fácil para ele, senão ele não teria orado, dizendo ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele clamou ao Senhor, ele se ajoelhou diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele replicou diante do Senhor, mas ele não teve a sua oração respondida, porque ele mesmo se colocou diante do Senhor dizendo: mas que faça sobre mim a tua vontade, Senhor. Para isto eu vim. Que coisa, não? Aquela mulher saiu dali tendo o seu pedido atendido. Cristo saiu do Getsemane para a morte, por aquela mulher e por todos nós. Por isso nós poderíamos pensar em algumas aplicações à nossa vida sobre o testemunho dessa mulher e a maneira como essa mulher ressalta a obra de Cristo. Porque isso é bonito, meus irmãos. Isso é que é lindo. Uma mulher sem nome, desconhecida, estrangeira, estranha àqueles que estão ao redor de Cristo. A sua atitude não ressaltou a ela própria, a ela mesma, ressaltou a Cristo, como está sendo o Senhor ressaltado e adorado nessa noite por todos nós.
Por isso, pensando um pouco nas aplicações, nós poderíamos dizer em primeiro lugar que quando nós somos provados pelo Senhor, isso vem em benefício da nossa fé, da nossa vida com o Senhor, nossa fé é fortalecida. Meu irmão, aprenda isto. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque essas pessoas foram chamadas com um propósito, então quando eu sou provado, as Escrituras dizem isto, os benefícios para a minha vida espiritual são imensos. Claro que isso não impede, nem proíbe, estarmos diante do Senhor e clamando para que Ele nos livre da dor, do sofrimento, mas ao mesmo tempo, precisamos fazer como aquela mulher, porque aquela mulher não disse, ó Senhor, mas seja feita a tua vontade, ó Senhor, mas a resposta que tu tens é a perfeita. Não, ela não disse isso, mas ela demonstrou isso com a sua atitude, adorando ao Senhor. Porque, irmão, se a nossa fé, ela não é robustecida e fortalecida nos momentos da prova, é porque nós estamos descarrilados, nós estamos fora do real propósito da atuação de Deus na nossa vida. Por isso não podemos ficar desesperados quando surge aquela doença incurável, ou quando perdemos os nossos bens, ou quando a luta vem sobre nós, ou mesmo quando o dragão se levanta, mira os seus olhos de fogo sobre nós para nos destruir. Como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos, nos momentos difíceis da nossa vida, quanto mais difícil está a nossa vida, mais devemos adorar ao Senhor, engrandecer o seu nome, colocar as nossas demandas, mas colocá-la como um crente que crê na soberania do Senhor, no senhorio de Cristo, sabendo que esta prova vai fortalecer a minha fé, e que o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor não tirou seus olhos de mim, mas Ele está ali, diante de mim, eu estou diante do Senhor, e Ele possui um propósito específico para a minha vida. Eu preciso entender, irmãos, ou nós precisamos entender que a nossa obrigação é perseverar sempre adorando a Cristo, o Senhor, aquele que morreu em nosso lugar. Cristo é nosso amigo, sim, mas Ele também é o Senhor da nossa vida. Devemos respeitar ao Senhor, temê-lo. Quantas pessoas dizem assim, eu creio que Deus está comigo, como diz a doutrina da imanência e da transcendência de Deus. Quando nós afirmamos que Deus é transcendente, nós estamos dizendo que Ele está num alto e sublime trono, distante de nós. Mas quando dizemos que Deus também é imanente, estamos dizendo que Ele está conosco, está em mim, o seu Espírito mora em mim, Ele está comigo, convivendo comigo. Mas nós não podemos confundir isso, irmãos, porque o Senhor está comigo, e isso deve trazer ao meu coração o temor, o respeito, a adoração, o louvor, o reconhecimento de quem Ele é, porque eu não estou falando a um Deus que está apenas distante, mas um Deus que também está perto de mim. Sabe, irmãos, eu fico pensando, se Cristo aparecesse agora com toda a sua glória, qual seria a sua atitude? A mesma. Se Cristo aparecesse na sua vida, na sua jornada, com toda a sua glória, você continuaria fazendo as mesmas coisas? Eu acredito que não. Por isso, devemos ter na nossa mente esta situação tão bendita e tão pacificadora, a presença de Cristo em nós, pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo, esse Deus que está conosco eternamente,
vindo do Senhor e do próprio Deus. Por isso nós precisamos, irmãos, sempre perseverar na adoração a Cristo. Nós precisamos adorar mais ao Senhor. Essa é a verdade. E essa adoração, ela não se restringe ao culto formal, solene como este, mas ela deve fazer parte do culto que eu presto ao meu Deus com a minha vida diária diante do Senhor. Reconhecendo a sua presença e reconhecendo que eu posso sim abraçar ao Senhor, mas ao mesmo tempo me prostrar diante dele. Porque, meus irmãos, tudo isso só é possível porque Cristo morreu em nosso lugar. Porque Cristo deu-se a si mesmo por cada um de nós. É por isso que a minha vida como crente tem que ser melhor. Sabia que eu e você precisamos melhorar muito na nossa vida como crentes? Então, lutemos por isto. Não basta apenas reconhecer, mas obedecer ao Senhor, sabendo que a graça e a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. E é por isso que diante desta realidade do Senhor e do temor que eu devo ao Senhor, eu preciso me lembrar imediatamente da graça e da misericórdia do Senhor, que nos preserva, que faz com que andemos em segurança por essa jornada. Só com um detalhe: a graça e a misericórdia do Senhor não deve ser a causa do meu cinismo espiritual. A graça e a misericórdia do Senhor devem ser a minha motivação para dizer: Senhor, eu chegarei até o final. Eu irei para Jerusalém celeste. Eu estarei contigo por toda a eternidade, porque tu estás comigo. Que a nossa atitude seja como daquela mulher que clamou, adorou e replicou, reconhecendo que o Senhor sempre é verdadeiro. Que sejamos crentes assim, seguros de que ouviremos do Senhor esta palavra: ó filho, grande é a tua fé. Mas, Senhor, essa fé não veio de mim, eu sei, mas ela é grande. Mas, Senhor, eu nem mereço isso, eu sei, mas por mim você tem demonstrado fidelidade. Só em Cristo, por Cristo e para Cristo, a quem toda honra e glória sejam dadas eternamente. Amém. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos tanto quando nos deparamos com o senhorio de Cristo, quando nos deparamos com a realeza de Cristo e quando nos deparamos com o Senhor que é misericordioso. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor por nenhum momento deixou de nos amar. Obrigado porque por nenhum momento, por um segundo sequer, o Senhor tirou os seus olhos de sobre nós. Nós te louvamos porque na eternidade o Senhor nos amou e o Senhor nos escolheu. E para que pudéssemos viver esta realidade que hoje usufruímos, o Senhor enviou a Cristo para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Pai, perdoa quando tantas vezes somos tão egoístas, somos tão irreverentes, temos uma vida cristã que não é vida cristã, não amamos a Tua lei, a Tua palavra. Por isso perdoa-nos, Senhor, e conduz-nos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a estarmos constantemente nos alegrando diante do Senhor. Pai, que prazer é clamar a Cristo. Que prazer é colocar os nossos lábios no pó e na cinza diante de Cristo. Pai, que prazer é reconhecer que o Senhor é verdadeiro, mas que também podemos usufruir
da sua graça, da sua misericórdia, da sua benevolência. Que prazer, Senhor. Que prazer é ser um crente em Cristo Jesus. Que prazer é não ter neste mundo as prioridades da nossa vida. O que temos nesse mundo são as necessidades que passamos como seres humanos. As nossas prioridades estão no Senhor. A nossa prioridade é Cristo. Por isso desenvolve em nós, Senhor, amor pela Tua palavra, amor pela Tua lei. Desenvolve em nós uma vida cristã autêntica, sem firulas, sem coreografias, sem clichês, sem superficialidades, sem oba-oba, mas que sejamos, ó Deus, crentes fiéis, simplesmente crentes, tendo, ó Deus, o comportamento que está na Tua palavra, para que sejamos, ó Deus, abençoados. Ensina-nos que a maior bênção que temos não é ter a nossa oração respondida, mas a maior bênção que temos é estar diante do Senhor. A maior bênção que temos é nos prostrar diante de Cristo. A maior bênção que temos é ouvir pela fé do Senhor: ó meu filho, tu és fiel e tu de fato crês em mim e em meu Pai. Isso é que para nós é o alvo. E é claro, Senhor, que nós passamos por tribulações, por sofrimentos neste mundo, por provações, por vezes tão pesadas. Por isso, Pai, também olha para nós. Socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Faz com que cada vez mais estejamos próximos a Ti. E que tenhamos a nossa vida, ó Deus, segura no Senhor. E sabemos que podemos obter de Ti a resposta como a daquela mulher que viu a sua filhinha liberta do mal. Mas às vezes podemos ser como João Batista, que morreu degolado, ou como Estevão, que pela sua fidelidade foi apedrejado brutalmente. Não importa, Senhor, não importa. O que importa é o fato de que queremos amar ao Senhor mais e mais. O que importa é que queremos adorar ao Senhor mais e mais. O que importa é que queremos ser fiéis, queremos crer de verdade no Senhor. O que importa é glorificar a Cristo, porque o restante vem como resultado desta adoração. Ensina-nos, ó Pai, por favor, e ser conosco, e que a graça do Senhor Jesus, a graça que alcançou aquela mulher e a sua filhinha, a graça que nos alcança hoje e nos conduzirá seguros até a mansão celeste, o amor de Deus Pai, que foi capaz de amar pecadores como nós, e antes da fundação de tudo nos escolheu para sermos filhos, filhos da promessa, filhos do amor, filhos do coração. E o Espírito Santo, que vem do Senhor e de Cristo, e que está conosco, cujo objetivo é nos conduzir pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor. Estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui reunidos, e sobre a vida de toda a igreja de Cristo, que se reúne por essa terra, e que hoje, no dia do Senhor, separou estes momentos, este dia, para o Senhor. Porque se pudéssemos, nós separaríamos todos os dias da semana, mas precisamos trabalhar, temos os nossos afazeres, temos o nosso dia a dia, mas como é prazeroso separar um dia para o Senhor, dedicado unicamente ao Senhor. Que prazer, meu Pai. E nós rogamos para que Cristo venha logo, para nos levar deste mundo mau. Queremos estar na Tua presença, Pai, para todos sempre. Amém. Queremos conhecer os nossos visitantes, aqueles que estão